18. Medite sobre a nossa mortalidade comum. A lei da negação da morte. A maioria de nós passa o tempo todo evitando pensar na morte. Em vez disso, deveríamos ter a inevitabilidade da morte sempre em mente. Entender a brevidade da vida nos enche com um senso de propósito e urgência para realizar os nossos objetivos. Ao nos treinarmos para confrontar e aceitar essa realidade, teremos mais facilidade para lidar com os obstáculos, separações e crises inevitáveis. Isso nos dará um senso de proporção daquilo que importa de fato na nossa curta existência. O ser humano procura o tempo todo por maneiras de se separar dos outros e se sentir superior. Em vez disso, devemos ver a mortalidade em todos e enxergar o modo como ela nos iguala e conecta. Ao nos tornarmos mais cientes da nossa mortalidade, intensificaremos a nossa experiência de cada aspecto da vida. A bala no flanco. Quando criança, crescendo em Savannah, no estado norte-americano da Geórgia, Mary Flannery O'Connor, 1925-1964, sentia uma conexão forte e poderosa com o pai, Edward. Parte disso vinha naturalmente da impressionante semelhança física entre os dois. Os mesmos olhos grandes e penetrantes, as mesmas expressões faciais. No entanto, o que era mais importante para Mary era que toda a maneira de eles pensarem e sentirem parecia estar em sintonia perfeita. Ela percebia isso quando o pai participava dos jogos que ela inventava. Edward entrava de forma tão natural no espírito da coisa, e a imaginação dele se movia numa direção muito similar à dela. Ambos tinham meios de se comunicar, sem dizer uma única palavra. Mary, filha única, não sentia o mesmo em relação à mãe, Regina, que vinha de uma classe social superior à do marido e que tinha aspirações de ser uma figura importante na sociedade local. Ela queria moldar a filha, bem estudiosa e reclusa, numa perfeita dama sulista. Mas Mary, teimosa e voluntariosa, não cooperava. Considerava a mãe e os outros parentes um pouco formais e superficiais. Aos 10 anos, ela escreveu uma série de caricaturas deles, que ela chamou de My Relatives, grafia incorreta de My Relatives, ou Meus Parentes. Com o espírito travesso, deixou que todos lessem as vinhetas, e a reação deles foi naturalmente de choque, não apenas por como haviam sido retratados, mas também pelo humor afiado da menina de 10 anos. Para o pai, porém, as caricaturas eram maravilhosas. Ele as colecionou num livrinho que mostrava aos visitantes, prevendo um grande futuro para a filha como escritora. Muitos reconheciam desde cedo que ela era diferente das outras crianças, até um pouco excêntrica, e Mary se deleitava com o orgulho que o pai expressava pelas qualidades incomuns dela. Ela entendia-o tão bem que se assustou quando, no verão de 1937, percebeu uma mudança na energia e espírito dele. A princípio era algo sutil, erupções cutâneas no rosto, uma fadiga súbita que lhe acometia durante as tardes. Ele começou a tirar sonecas cada vez mais longas e sofria crises frequentes de gripe, com o corpo todo tremendo. De vez em quando, a garota escutava por trás das portas quando os pais conversavam sobre doenças, e o que ela conseguiu discernir era que havia algo de muito errado. A firma imobiliária que o pai fundara alguns anos antes não estava indo muito bem, e ele teve que desistir dela. Alguns meses depois, conseguiu obter um emprego governamental em Atlanta, que não pagava muito bem. Para administrar o orçamento apertado da família, Mary e a mãe se mudaram para uma casa expansiosa que pertencia a parentes na cidade de Milledgeville, no centro da Geórgia, não muito longe de Atlanta. Em 1940, Edward estava fraco demais para continuar no emprego e se mudou de volta para casa. Nos meses seguintes, Mary o viu se tornar mais magro e debilitado a cada dia, atormentado por dores lacinantes nas juntas, até falecer afinal em 1º de fevereiro de 1941, aos 45 anos. Meses mais tarde, ela descobriu que a doença dele era conhecida como lúpus eritematoso, uma enfermidade que faz com que o corpo produza anticorpos que atacam e enfraquecem os seus próprios tecidos saudáveis. Hoje é conhecida como lúpus eritematoso sistêmico, em sua versão mais grave. Após o falecimento do amado pai, Mary se sentiu abalada demais para falar com ninguém sobre a perda, mas confiou a um caderno secreto o efeito que a morte teve sobre ela.
A realidade da morte desceu sobre nós e uma consciência do poder de Deus rompeu nossa complacência como uma bala no flanco. Um senso do dramático, do trágico, do infinito caiu sobre nós, enchendo-nos de tristeza, mas mais do que tristeza, assombro. Ela teve a sensação de que uma parte dela morrera, tão ligados haviam sido os dois na vida um do outro. No entanto, além da ferida súbita e violenta infligida a ela, Mary foi levada a se perguntar sobre o que aquilo tudo significava no esquema cósmico mais amplo. Intensamente devota à fé católica, imaginava que tudo acontecia por algum motivo e era parte do misterioso plano de Deus. Algo tão importante quanto a morte precoce do pai dela precisava ter um sentido. Nos meses seguintes, Mary passou por uma mudança. Ela se tornou excepcionalmente séria e dedicada ao trabalho escolar, algo a que era bem indiferente no passado. Começou a escrever histórias mais longas e ambiciosas. Frequentou a faculdade local para mulheres e impressionou os professores com suas habilidades literárias e a profundidade de seu pensamento. Decidira que o pai dela adivinhara corretamente o seu destino: ser uma escritora. Cada vez mais confiante em seus poderes criativos, decidiu que o sucesso dela dependia de sair da Geórgia. Morar com a mãe em Milledgeville a fazia sentir-se claustrofóbica. Ela se inscreveu na Universidade de Iowa e foi aceita com uma bolsa de estudos integral para o ano acadêmico que se iniciava em 1945. A mãe lhe implorou que reconsiderasse, pensando que a filha única era frágil demais para viver sozinha, mas Mary estava determinada. Imatriculada na famosa oficina literária da universidade, resolveu simplificar o nome para Flannery O'Connor, sinalizando sua nova identidade. Trabalhando com determinação feroz e disciplina, Flannery passou a atrair a atenção por seus contos e pelos personagens do Sul que ela descrevia e que parecia conhecer tão bem, expondo as qualidades sombrias e grotescas ocultas sobre a superfície da gentileza sulista. Ela recebeu convites de agentes e editoras, e as revistas mais respeitadas aceitaram as histórias dela. Depois de Iowa, Flannery se mudou para a costa leste, se estabelecendo em Connecticut, numa casa de campo dos amigos Sally e Robert Fitzgerald, que lhe alugaram um quarto. Lá, sem distrações, ela trabalhou com ardor no seu primeiro romance. O futuro parecia tão promissor e tudo seguia de acordo com o plano que ela traçara para si depois da morte do pai. No Natal de 1949, ela voltou a Milledgeville para uma visita e, ao chegar lá, sentiu-se bem doente. Os médicos a diagnosticaram como tendo nefroptose, ou rim flutuante. Ela precisaria de uma cirurgia e de algum tempo para recuperação em casa. Tudo o que queria era voltar para Connecticut, estar com os amigos e terminar o romance dela, que estava se tornando cada vez mais ambicioso. Por fim, conseguiu retornar em março, mas no decorrer dos meses seguintes, passou a ter crises estranhas de dor nos braços. Consultou médicos em Nova York, que diagnosticaram artrite reumatoide. Naquele mês de dezembro, ela retornou à Geórgia mais uma vez para o Natal, e na viagem de trem, sentiu-se terrivelmente mal. Quando foi recebida pelo tio, mal conseguia andar. Sentia-se como se houvesse de repente se transformado em uma idosa frágil. Atormentada pelas dores nas juntas e sofrendo com febres altas, foi internada de imediato num hospital. Informaram-lhe que era um caso grave de artrite reumatoide e que levaria meses para que fosse estabilizada. Ela teria de permanecer em Milledgeville por um período indefinido. Flannery não tinha muita fé nos médicos ou certeza do diagnóstico, mas estava fraca demais para discutir. As febres a faziam sentir como se estivesse morrendo. Para tratá-la, os médicos lhe deram doses enormes de cortisona, a nova droga miraculosa, que aliviou bastante a dor e a inflamação nas juntas. Também lhe deu erupções de energia intensa que a perturbavam a mente, a qual esvoaçava com todo tipo de pensamentos estranhos. Como efeito colateral, seus cabelos caíram e o rosto inchou. Como parte da terapia, precisava de transfusões frequentes de sangue. A vida dela havia tomado um rumo sombrio. Parecia-lhe uma coincidência bem estranha que, quando as febres eram mais altas, ela tinha a sensação de estar ficando cega e paralisada. Apenas alguns meses antes, quando ainda não estava doente, decidira fazer com que o protagonista do seu romance cegasse a si mesmo. Será que previra o próprio destino,
Ou a doença já estava lá fazendo-a ter aqueles pensamentos? Sentindo a morte em seu rastro e escrevendo num ritmo rápido, enquanto internada no hospital, ela terminou o romance, que batizou de Sangue Sábio, inspirado por todas as transfusões de sangue por que havia passado. O romance tratava de um jovem, Hazel Motes, determinado a espalhar a doutrina do ateísmo para uma nova era científica. Ele acredita ter o sangue sábio, que não tem necessidade de nenhum tipo de orientação espiritual. A narrativa conta o seu declínio até chegar ao assassinato e à loucura, e foi publicada em 1952. Depois de meses de hospitalização e de ter se recuperado o suficiente, em casa, Flannery voltou para Connecticut para uma visita aos Fitzgeralds, na esperança de que no futuro próximo conseguisse talvez retomar a antiga vida na casa de campo deles. Um dia, enquanto ela e Sally passeavam de carro pelo campo, Flannery mencionou a artrite reumatoide e a amiga decidiu afinal lhe contar a verdade, que a mãe superprotetora, em combinação com os médicos, escondera dela. Flannery, você não tem artrite, você tem lupus. Flannery começou a tremer. Depois de alguns momentos de silêncio, respondeu: Bem, não é uma boa notícia, porém eu não tenho como lhe agradecer por me contar isso. Eu pensei que tivesse lupus e imaginei que estivesse enlouquecendo. Prefiro mesmo estar doente a estar louca. Apesar de calma, a notícia a deixou desnorteada. Era como levar uma segunda bala no flanco, a sensação original retornando com o dobro de impacto. Agora, ela tinha certeza de que herdara a doença do pai. De repente, tinha de encarar a realidade de que talvez ela não tivesse muito tempo para viver, dada a rapidez com que Edward deteriorara. Agora estava claro para ela que não haveria planos ou esperanças dela viver em qualquer outro lugar que não Milledgeville. Ela abreviou a estada em Connecticut e voltou para casa, sentindo-se deprimida e confusa. A mãe dela era agora a administradora da fazenda da família, chamada Andalúcia, nos arredores de Milledgeville. Flannery teria que passar o resto dos seus dias por lá, com a mãe, que cuidaria dela. Os médicos pareciam pensar que ela teria uma expectativa de vida normal, graças a essa nova droga milagrosa, mas Flannery não partilhava dessa confiança deles, vivenciando em primeira mão os muitos efeitos colaterais adversos e indagando-se por quanto tempo o corpo dela o suportaria. Ela amava a mãe, mas eram muito diferentes. A mãe gostava de conversar e era obcecada com status e aparências. Nas primeiras semanas em casa, Flannery teve uma sensação de pânico. Sempre havia sido voluntariosa, como o pai, gostava de viver em seus próprios termos, e a mãe era bem energética e intrometida. Além disso, Flannery associava sua habilidade criativa com uma vida fora de Geórgia, conhecendo o vasto mundo, estando entre colegas com quem poderia conversar sobre assuntos sérios. Ela sentira a mente se expandir diante desses horizontes. Andalúcia seria como uma prisão, e ela receava que sua mente se enrijecesse nessas circunstâncias. Entretanto, ao contemplar a morte a fitar no rosto, Flannery pensou a fundo no curso da sua vida. Estava claro que o que importava para ela mais do que amigos, ou onde moraria, ou até mesmo a própria saúde, era a sua escrita. A expressão de todas as ideias e impressões que acumulara. Tinha tantas histórias para escrever e mais um romance ou dois. Talvez de algum modo estranho, esse retorno forçado ao lar fosse uma bênção disfarçada. Parte de algum outro plano para ela. No quarto dela, em Andalúcia, longe do mundo, ela não teria nenhuma distração possível. Deixaria claro à mãe que aquelas 2 horas ou mais pela manhã em que escrevia eram sagradas e não toleraria nenhuma interrupção. Agora poderia concentrar toda a energia no trabalho, mergulhar ainda mais nos personagens e trazê-los à vida. No coração da Geórgia, escutando com atenção os visitantes e fazendeiros, ela seria capaz de ouvir as vozes dos personagens, os padrões de fala reverberando em sua mente. Ela sentiria uma conexão ainda mais profunda com a terra, com o sul, que a obcecava. Nos seus passeios naqueles primeiros meses em casa, começou a sentir a presença do pai, em fotografias, em objetos que ele apreciava, nos cadernos dele que ela encontrou. A presença dele a assombrava. Ele havia desejado que a filha se tornasse escritora. Ela sabia disso. Talvez quisesse que obtivesse sucesso onde ele havia fracassado. Agora, a doença fatal que compartilhavam os unia ainda mais. Ela sentiria a mesma forma de sofrimento que havia afligido o corpo dele. No entanto, escreveria mais e mais, insensível à dor. De algum modo,
compreendendo o potencial que o pai vira nela quando esta era criança. Pensando desta forma, percebeu que não tinha tempo a perder. Por quantos anos mais viveria e teria a energia e claridade para escrever? Concentrar-se no trabalho também a ajudaria a se livrar de qualquer ansiedade sobre a doença. Quando estava escrevendo, conseguia esquecer-se por completo de si mesma, habitando seus personagens. Era como uma experiência religiosa em que perdia o ego. Como escreveu a um amigo, comunicando a notícia da doença, consigo, com um olhar enviesado, aceitar tudo isso como uma bênção. Havia outras bênçãos a se considerar também. Sabendo tão cedo sobre a doença, ela teria tempo para se acostumar com a ideia de mover jovem, e isso amorteceria o golpe. Saborearia cada minuto, cada experiência, e aproveitaria ao máximo os encontros limitados com pessoas de fora. Não poderia esperar muito da vida, então tudo que obtivesse traria significado. Não havia necessidade de se queixar ou de sentir pena de si mesma. Todos teriam que morrer algum dia. Agora, seria mais fácil para ela não levar tão a sério as preocupações mesquinhas que pareciam enervar tantos outros. Era até mesmo capaz de olhar para si mesma e rir das suas próprias pretensões como escritora, e zombar de como parecia ridícula com a cabeça careca, tropeçando por aí com uma bengala. Ao voltar a escrever as suas histórias com um novo senso de compromisso, Flannery sentiu outra mudança interior, uma consciência e desgosto crescentes em relação ao curso da vida e da cultura nos Estados Unidos na década de 1950. Sentia que as pessoas se tornavam cada vez mais superficiais, obcecadas com bens materiais e assoladas pelo tédio, como crianças. Estavam à deriva, sem alma, desconectadas do passado e da religião, se debatendo sem qualquer senso mais elevado de propósito. E no âmago desses problemas estava a inabilidade delas de enfrentar a própria mortalidade e a seriedade disso. Ela expressou parte disso numa história inspirada pela sua própria doença, chamada O Resistente Frio. O personagem principal é um jovem que volta para casa na Geórgia, mortalmente doente. Ao desembarcar do trem, a mãe, lá para recebê-lo, havia emitido um pequeno grito. Ela se mostrou horrorizada. Ele se alegrou por ela ter visto de imediato a morte no rosto dele. A mãe, aos 60 anos, seria apresentada à realidade, e ele supunha que a experiência, se não a matasse, a ajudaria a crescer. Na opinião de Flannery, os indivíduos estavam perdendo a sua humanidade e eram capazes de todo tipo de crueldades. Não pareciam se importar muito uns com os outros e se sentiam bem superiores a qualquer tipo de forasteiro. Se vissem o que ela havia visto, como o nosso tempo é tão curto, como todos precisam sofrer e morrer, isso alteraria o modo de viver deles, faria que crescessem, derreteria toda aquela frieza. O que os leitores dela precisavam era levar a sua própria bala no flanco, para que o choque os arrancasse da sua complacência. Ela conseguiria isso ao retratar, da maneira mais crua possível, o egoísmo e a brutalidade que espreitava sob a superfície dos personagens dela, que no exterior se mostravam tão agradáveis e banais. O único problema que Flannery tinha que enfrentar com a sua nova vida era a solidão esmagadora. Ela necessitava da companhia de pessoas para apaziguá-la, e dependia do elenco de personagens com quem se encontrava para suprir-lhe material infindável para sua obra. À medida que sua fama aumentou, com a publicação de Sangue Sábio e das suas coleções de histórias, ela pôde contar com a visita ocasional de outros autores e de fãs da sua obra à fazenda, e vivia para esses momentos, aplicando toda a sua energia para observar os visitantes e explorar as profundezas. Para preencher as lacunas entre esses encontros sociais, começou uma longa correspondência com uma quantidade cada vez maior de amigos e fãs, respondendo a quase todos os que lhe escreviam. Muitos deles levavam vidas bem complicadas. Havia um jovem na região do meio-oeste do país que tinha pensamentos suicidas e estava à beira da loucura, e uma moça brilhante da Geórgia, Betty Hester, sentia vergonha por ser lésbica, e escrevia confidências a Flannery e as duas passaram a corresponder com regularidade. Flannery nunca julgava nenhum deles, sentindo que ela mesma era bem estranha e fora da cultura predominante.
A esse calesto de personagens e desajustados, oferecia conselhos e compaixão, sempre os encorajando a devotar suas energias a algo exterior a eles. As cartas eram a mídia perfeita para Flannery, pois lhe permitiam manter alguma distância física das pessoas. Ela temia a intimidade em excesso, pois significaria apegar-se àqueles a quem logo teria que dizer adeus. Desta maneira, construiu aos poucos o universo social perfeito para os seus propósitos. Num dia de primavera em 1953, ela recebeu a visita de um dinamarquês alto e bonito, de 26 anos, chamado Eric Lankaier. Ele era vendedor ambulante de livros escolares de uma grande editora, sendo que a região de vendas dele abrangia quase todo o sul. Ele havia conhecido um professor em uma colégia local, que se ofereceu para apresentá-lo à grande celebridade literária da Geórgia, Flannery O'Connor. No momento em que entrou na casa, Flannery sentiu que eles tinham algum tipo de conexão mística. Ela considerou Eric muito engraçado e culto. Era mesmo raro conhecer alguém tão terreno naquela parte da Geórgia. A vida dele como vendedor itinerante a fascinou. Ela viu graça no fato dele carregar consigo uma Bíblia, que era o nome pelo qual as pessoas naquele negócio chamavam o catálogo de material promocional. Algo naquela vida sem raízes a comoveu. Como Flannery, o pai de Eric morreu quando este era jovem. Ela se abriu para Eric sobre o seu próprio pai e o lupus que havia herdado. Achava Eric atraente e se sentiu de repente envergonhada quanto à própria aparência, fazendo piadas constantes sobre si. Ela lhe deu uma cópia de Sangue Sábio, com a inscrição: para Eric, que tem o sangue sábio também. Ele começou a programar as suas viagens de forma a passar com frequência por Milledgeville e continuar as discussões animadas entre os dois. Flannery aguardava cada visita com empolgação e sentia uma dor pelo vazio que ficava quando ele partia. Em maio de 1954, ele lhe contou que estava tirando uma licença de 6 meses do emprego para voltar à Dinamarca e sugeriu que eles fizessem um passeio de despedida pelo condado, a atividade favorita dos dois. Estava anoitecendo, e no meio do nada, ele estacionou o carro no acostamento da estrada e se inclinou para beijá-la, o que ela aceitou de bom grado. Foi um beijo curto, mas, para Flannery, bem memorável. Ela lhe escreveu com regularidade e, claramente com saudades dele, fazia referências discretas aos passeios de carro deles e ao quanto haviam significado para ela. Em janeiro de 1955, ela iniciou uma história que pareceu jorrar dela em poucos dias. Normalmente, era uma escritora meticulosa que passava as histórias por diversos rascunhos. Deu-lhe o título de Gente Boa da Roça. Um dos personagens era uma jovem cínica com uma perna de pau que é cortejada por um vendedor ambulante de bíblias. Ela baixa a guarda de repente e permite que ele a seduza, fazendo o seu próprio jogo com ele. Quando estão prestes a fazer amor num celeiro, ele lhe implora para que a moça remova a perna de pau como sinal de confiança. Isso soa para ela como algo íntimo demais e uma violação de todas as suas defesas. Mas cede, e ele então foge correndo com a perna de pau, para nunca mais voltar. Num canto da mente, Flannery sabia que Eric estava, de algum modo, estendendo a estada dele na Europa. A história era a maneira dela de lidar com isso, criando uma caricatura dos dois como o vendedor e a aleijada cínica que havia baixado a guarda. Eric roubara a perna de pau. Em abril, ela sentia a ausência dele de forma intensa e lhe escreveu: "Sinto que, se você estivesse aqui, poderíamos conversar sobre 1 milhão de assuntos sem parar." No entanto, no dia seguinte recebeu uma carta dele anunciando o seu noivado com uma dinamarquesa e lhe contando dos planos do casal de retornar aos Estados Unidos, onde ele retomaria o antigo emprego. Ela havia intuído que algo parecido aconteceria, mas a notícia foi um choque mesmo assim. Respondeu com o máximo de polidez, dando-lhe os parabéns, e eles continuaram a se corresponder por vários anos, mas Flannery não conseguiu se recuperar tão fácil dessa perda. Tentara se proteger de quaisquer sentimentos profundos de separação, pois estes lhe eram insuportáveis. Eram como pequenos lembretes da morte que a levaria a qualquer momento, enquanto outros continuariam vivendo e amando. E agora esses mesmos sentimentos de separação jorraram sobre ela. Agora sabia como era a experiência do amor não correspondido, mas para ela era diferente. Sabia que aquela tinha sido a sua última oportunidade,
e que sua vida seria, em essência, solitária. E isso tornava tudo duplamente angustiante. Treinara-se para encarar a morte, então por que deveria hesitar ao enfrentar essa forma mais recente de sofrimento? Entendia o que tinha que fazer. Transmutar aquela experiência dolorosa em mais histórias e no seu segundo romance, e usá-la como um meio de enriquecer o próprio conhecimento das pessoas e das suas vulnerabilidades. Nos anos seguintes, as drogas começaram a cobrar o preço no corpo da moça, à medida que a cortisona lhe amoleceu o quadril e o maxilar, e lhe tornou os braços por vezes fracos demais para datilografar. Ela logo passou a precisar de muletas para se locomover. A luz do sol era sua nêmese, pois poderia reativar a erupção cutânea, e por isso, para realizar caminhadas, Flannery precisava cobrir cada centímetro do corpo, mesmo no calor sufocante do verão. Os médicos tentaram suspender a cortisona para dar algum alívio ao corpo dela, e isso lhe baixou a energia e fez com que escrever fosse ainda mais difícil. Sob toda a pressão dos últimos anos, ela havia conseguido publicar 2 romances e várias coleções de contos. Era considerada uma das grandes autoras norte-americanas de sua época, embora fosse ainda tão jovem. Contudo, começou de repente a se sentir esgotada e incapaz de se expressar. Mandou uma carta a um amigo na primavera de 1962. Venho escrevendo há 16 anos e tenho a sensação de ter esgotado o meu potencial original e de precisar agora do tipo de graça que aprofunda a percepção. Certo dia, pouco antes do Natal de 1963, ela desmaiou de súbito e foi levada ao hospital. Os médicos a diagnosticaram como tendo anemia e começaram uma série de transfusões de sangue para reavivá-la. Ela agora estava muito fraca para se sentar diante da máquina de escrever. Então, alguns meses mais tarde, descobriram um tumor benigno que precisava ser removido. O único receio era que o trauma da cirurgia reativasse o lúpus de alguma maneira, além dos poderosos episódios de febre por que ela passou 10 anos antes. Em cartas a amigos, ela deu pouca importância a tudo isso. Estranhamente, agora que estava em seu momento mais frágil, encontrou a inspiração para redigir mais histórias e preparar uma nova coleção delas para publicação no outono. No hospital, ela estudou as enfermeiras com atenção e encontrou material para alguns novos personagens. Quando os médicos a proibiram de trabalhar, ela concebeu histórias em sua cabeça e as memorizou. Escondia cadernos sob o travesseiro. Tinha que continuar escrevendo. A cirurgia foi um sucesso, mas, em meio de março, ficou claro que o lúpus havia retornado com toda a força. Ela comparou a doença a um lobo. Lupus é lobo em latim. Enfurecido dentro dela, destruindo tudo. O período de internação se estendeu, mas apesar de tudo, Flannery conseguiu aqui e ali cumprir as suas 2 horas diárias de trabalho, escondendo o que escrevia das enfermeiras e dos médicos. Estava com pressa para arrancar de si aquelas histórias antes que tudo terminasse. Por fim, em 21 de julho, permitiram-lhe que voltasse para casa, e ela sentia no fundo que o fim estava próximo. A lembrança dos últimos dias do pai estava muito viva dentro dela. Com ou sem dor, precisava trabalhar, terminar as histórias e revisões que havia começado. Se conseguisse trabalhar por apenas 1 hora por dia, que fosse, tinha que exprimir até a última gota de consciência que lhe restava e fazer uso dela. Compreendia o seu destino como escritora e levara uma vida de riquezas incomparáveis. Não havia nada agora do que se queixar ou se arrepender, a não ser as histórias inacabadas. Em 31 de julho, enquanto observava a chuva de verão de sua janela, perdeu a consciência subitamente e foi levada às pressas ao hospital. Morreu nas primeiras horas de 3 de agosto, aos 39 anos. Segundo os seus desejos, Flannery O'Connor foi enterrada ao lado do pai. Interpretação. Nos anos após o surgimento do lúpus, Flannery O'Connor percebeu um fenômeno peculiar. Nas suas interações com amigos, visitantes e correspondentes, ela muitas vezes se via fazendo o papel de conselheira, dando aos outros instruções sobre como viver, onde investir as energias, como manter a calma em meio às dificuldades e ter um senso de propósito. Ao mesmo tempo, era ela que estava morrendo e lidando com restrições físicas graves. Sentia que cada vez mais pessoas nesse mundo haviam perdido seu caminho.
Não conseguiam se comprometer de coração com o próprio trabalho ou com os seus relacionamentos. Estavam sempre desenvolvendo hobbies numa atividade ou em outra, procurando por novos prazeres e distrações, mas se sentindo bem vazias por dentro. Tendiam a desmoronar diante das adversidades ou da solidão e se voltavam para ela como alguém sólido que seria capaz de lhes contar a verdade sobre elas mesmas e lhes passar algum direcionamento. Na sua opinião, a diferença entre ela e esses indivíduos era simples. Ela havia passado ano após ano encarando a morte sem pestanejar. Não se entregava a esperanças vagas de futuro, não colocava sua confiança na medicina, nem afogava as mágoas no álcool ou no vício. Aceitou a sentença de morte precoce imposta a ela, utilizando-a para os seus próprios fins. Para Flannery, a proximidade da morte foi um chamado para que passasse à ação, tivesse um senso de urgência, aprofundasse a sua fé religiosa e incitasse a sua contemplação de todos os mistérios e incertezas da vida. Ela empregou a proximidade da morte para aprender o que importa de fato e evitar brigas mesquinhas e preocupações que atormentavam os outros. E a usou para se ancorar no presente e apreciar cada momento e cada encontro. Sabendo que a doença tinha um propósito, não havia necessidade de ter pena de si mesma. Ao confrontá-la e lidar com ela com franqueza, Flannery se fortaleceria, administraria a dor que a torturava o corpo e continuaria escrevendo. Quando foi atingida novamente pela partida de Eric, conseguiu recuperar o equilíbrio após vários meses, sem se tornar amargurada ou mais reclusa. Isso significa que estava bem confortável com a realidade derradeira representada pela morte. Em contraste, tantas outras pessoas, inclusive aquelas que ela conhecia, sofriam de um déficit de realidade, evitando o pensamento da própria mortalidade e de outros aspectos desagradáveis da vida. Concentrar-se tão a fundo na sua mortalidade teve outra vantagem importante. Intensificou sua empatia e o senso de conexão com as pessoas. Flannery tinha um relacionamento peculiar com a morte em geral. Esta não representava um destino reservado só para ela, sendo algo atrelado intimamente com o pai. O sofrimento e morte dos dois estavam entrelaçados. Via a própria proximidade da morte como um chamado para que levasse isso mais adiante, para ver que todos nós estamos conectados por meio da nossa mortalidade comum e tornados iguais por causa disso. É o destino que todos nós compartilhamos e que deveria nos unir mais por esse motivo. É algo que deveria nos sacudir para que largássemos qualquer noção de superioridade ou isolamento. A grande empatia e sentimento de unidade com os outros, evidenciado pelo seu forte desejo de se comunicar com todos os tipos de pessoa, a levaram, depois de um tempo, a abandonar uma das suas maiores limitações: os sentimentos racistas em relação a afro-americanos. Algo que ela havia interiorizado a partir da atitude da mãe e de muitos outros no sul do país. Ela viu isso com clareza em si mesma, contra o que lutou, em especial em sua obra. No início da década de 1960, passou a apoiar o movimento dos direitos civis, liderado por Martin Luther King, e em suas últimas histórias, expressou a visão de que todas as raças dos Estados Unidos convergiriam um dia como iguais, superando essa mancha sombria do passado do país. Por mais de 13 anos, Flannery O'Connor fitou o cano do rifle apontado contra ela, recusando-se a desviar o olhar. É certo que sua fé religiosa a ajudou a manter o ânimo, mas como a própria escritora sabia, tantas pessoas religiosas estão cheias de ilusões e evasões a respeito da sua própria mortalidade e tão capazes de complacência e mesquinhez quanto qualquer um. Utilizar a doença fatal como um meio de viver a vida da maneira mais intensa e satisfatória possível foi sua decisão particular. Entenda, tendemos a ler histórias como as de Flannery O'Connor com o mesmo distanciamento. Não conseguimos deixar de sentir um pouco de alívio por nos encontrarmos numa posição muito mais confortável. Contudo, cometemos um erro grave ao fazer isso. O destino dela é o nosso. Estamos todos no processo de morrer, todos encarando as mesmas incertezas. Na realidade, ao ter sua mortalidade tão presente e palpável, ela tinha uma vantagem sobre nós. Sentia-se compelida a enfrentar a morte e fazer o uso da sua consciência sobre ela. Nós, por outro lado, somos capazes de dançar em torno do pensamento, visualizar imensidões infinitas de tempo à nossa frente e levar a vida com pequenos hobbies. E então,
quando a realidade nos atinge, quando talvez levemos a nossa própria bala no flanco na forma de uma crise inesperada na carreira, ou um rompimento doloroso num relacionamento, ou mesmo a morte de alguém próximo, ou a nossa própria doença letal, em geral, não estamos preparados para lidar com isso. O fato de evitarmos o pensamento da morte estabeleceu nosso padrão para lidar com outras realidades desagradáveis e adversidades. Facilmente nos tornamos histéricos e perdemos o equilíbrio, brucando outros pelo nosso destino e nos sentindo irados e com pena de nós mesmos, ou optamos por distrações e formas rápidas de amortecer a dor. Isso se torna um hábito do qual não conseguimos nos livrar, e tendemos a sentir a ansiedade e o vazio generalizados que resultam dessa evasão. Antes que isso se torne um padrão para a vida inteira, precisamos verdadeiramente sair desse estado de ilusão de maneira duradoura. Devemos observar a nossa própria mortalidade sem pestanejar e sem nos enganar com alguma meditação fugaz e abstrata sobre isso. Precisamos nos concentrar bem na incerteza que a morte representa. Ela talvez venha amanhã, assim como outras adversidades ou separações. Precisamos parar de atrasar a nossa consciência e de nos sentir superiores e especiais, já que a morte é o destino compartilhado por todos nós, e algo que deveria nos unir de uma maneira profundamente empática. Somos todos parte da Irmandade da Morte. Ao fazer isso, estabeleceremos um curso bem diferente para a nossa trajetória. Ao transformar a morte numa presença familiar, entenderemos como a vida é curta e o que deveria importar de verdade para nós. Sentiremos uma noção de urgência e um compromisso maior com o nosso trabalho e os nossos relacionamentos. Ao enfrentarmos uma crise, uma separação ou uma doença, não vamos nos sentir tão apavorados e devastados. Não sentiremos a necessidade de nos colocar em modo de evasão. Conseguiremos aceitar que a vida envolve dor e sofrimento, e utilizaremos esses momentos para nos fortalecer e aprender. E, como aconteceu com Flannery, a consciência da nossa mortalidade nos liberará de ilusões tolas e intensificará cada aspecto da nossa experiência. Quando olho para o passado e penso em todo o tempo que desperdicei em erros e ociosidade, sem o conhecimento necessário para viver, quando penso em quantas vezes pequei contra o meu coração e a minha alma, o meu coração sangra. A vida é um dom, a vida é alegria. Cada minuto poderia ter sido uma eternidade de felicidade. Quem dera a juventude entendesse. Agora, a minha vida vai mudar. Agora, vou renascer. Querido irmão, juro que não perderei a esperança. Manterei a minha alma pura e o meu coração aberto. Eu renascerei para me tornar melhor. Fyodor Dostoiévski. Chaves para a natureza humana. Se conseguíssemos recuar e, de algum modo, examinar o fluxo dos nossos pensamentos diários, perceberíamos que eles tendem a circular em torno das mesmas ansiedades, fantasias e ressentimentos como um ciclo contínuo. Até quando saímos para uma caminhada ou quando conversamos com alguém, em geral, permanecemos conectados a esse monólogo interior, escutando e prestando atenção de forma apenas parcial ao que vemos ou ouvimos. De vez em quando, porém, certos acontecimentos desencadeiam uma qualidade diferente de pensar e sentir. Digamos que partimos para uma viagem para uma terra estrangeira que nunca visitamos antes, fora da nossa zona de conforto normal. De repente, os nossos sentidos acordam para a vida, e tudo que vemos e ouvimos parece um pouco mais brilhante. Para evitar problemas ou situações perigosas nesse lugar não familiar, temos que prestar atenção. De forma análoga, se estamos prestes a viajar e precisamos nos despedir daqueles que amamos, a quem não veremos por algum tempo, talvez os vejamos sob uma luz diferente. Em geral, não prestamos tanta atenção nessas pessoas, mas agora lhes observamos de fato as expressões no rosto e escutamos o que têm a dizer. A sensação de separação iminente nos deixa mais emocionais e atentos. Uma versão mais intensa disso ocorrerá se um ente querido, um pai ou um parceiro ou um irmão, morrer. Esse indivíduo desempenhou um grande papel na nossa vida.
Nós o internalizamos e agora perdemos de algum modo uma parte de nós mesmos. Ao lutar contra isso, a sombra da nossa mortalidade se projeta sobre nós por um instante. Tomamos consciência da permanência dessa perda e nos arrependemos por não termos apreciado mais a pessoa perdida. Talvez até sintamos um pouco de raiva, porque a vida simplesmente segue em frente para os outros. Eles não se dão conta da realidade da morte que nos abateu de forma repentina. Por vários dias ou talvez semanas após essa perda, tenderemos a encarar a vida de maneira diferente. As nossas emoções estarão mais cruas e sensíveis. Estímulos específicos farão associações com aquele que faleceu. Essa intensidade das emoções vai sumir, mas uma pequena porção dela retornará cada vez que nos lembrarmos daquele que perdemos. Se considerarmos a morte como a travessia de um limiar, que geralmente nos aterroriza, as experiências enumeradas anteriormente serão insinuações da nossa própria morte, mas em doses menores. Separar-nos das pessoas que conhecemos, viajar para uma terra estrangeira, entrar nitidamente numa nova fase da vida, tudo isso envolve mudanças que nos fazem olhar para o passado, como se uma parte de nós houvesse morrido. Nesses momentos, e durante as formas mais intensas de luto relacionadas a mortes verdadeiras, notamos um apuramento dos sentidos e um aprofundamento das emoções. Pensamentos de uma ordem diferente nos ocorrem, ficamos mais atentos. É possível dizer que a nossa experiência de vida é qualitativamente diferente e intensificada, como se por algum tempo nos tornássemos outra pessoa. É claro que essa alteração em nossos pensamentos, sentimentos e sentidos será mais forte se nós mesmos sobrevivermos ao encontro com a morte. Nada parecerá o mesmo depois de uma experiência assim. Chamemos de efeito paradoxal da morte. Esses encontros têm um resultado paradoxal de que nos fazem sentir mais alertas e vivos. É possível explicar o efeito paradoxal da seguinte maneira: para nós seres humanos, a morte é uma fonte não apenas de medo, mas também de constrangimento. Somos o único animal com a consciência real da nossa mortalidade iminente. Geralmente, devemos nosso poder como espécie à nossa habilidade de pensar e refletir. No entanto, nesse caso particular, o nosso raciocínio não nos oferece nada além de agonia. Tudo o que vemos é a dor física envolvida na morte, a separação com os entes queridos e a incerteza sobre o momento exato de sua chegada. Fazemos o nosso melhor para evitar esse pensamento, para nos distrair da realidade, mas a percepção da morte permanece num canto da mente e nunca conseguimos abandoná-la por completo. Não eliminou a ansiedade da separação em relação aos entes queridos, nem diminuiu a dor física envolvida, mas ofereceu uma compensação psicológica profunda para as ansiedades das quais, aparentemente, não conseguimos nos livrar. Esse efeito foi fortalecido por todos os rituais complexos e agradáveis que cercavam a passagem da morte. No mundo de hoje, os nossos poderes crescentes de raciocínio e o nosso conhecimento da ciência só tornaram o nosso constrangimento pior. Muitos de nós já não têm nenhuma convicção no conceito de vida após a morte, mas isso nos deixa sem compensações, com apenas a dura realidade nos confrontando. Podemos tentar demonstrar coragem, fingir que aceitamos essa realidade como adultos, mas não conseguimos apagar os nossos medos elementares com tanta facilidade. No decorrer de algumas centenas de anos dessa mudança na nossa percepção, não transformamos de repente uma das partes mais profundas da nossa natureza, o nosso medo de morrer. Deste modo, o que fazemos em vez de criar sistemas de crença, como o da pós-vida, é contar com a negação, reprimindo a percepção da morte o quanto for possível. Fazemos isso de várias maneiras. No passado, a morte era uma presença cotidiana e visceral nas cidades grandes e pequenas, algo difícil de escapar. Chegada a uma determinada idade, a maioria das pessoas havia testemunhado a morte de alguém. Hoje, em muitas partes do mundo, nós a tornamos invisível em larga medida, algo que ocorre apenas em hospitais. Fizemos algo semelhante com os animais que comemos.
É possível passar pela maior parte da vida sem nunca testemunhar fisicamente o que acontece. Isso dá um aspecto bem irreal ao que é, de uma forma tão profunda, uma parte da vida. Essa irrealidade é ampliada no entretenimento que consumimos, em que a morte é retratada de forma bem caricaturesca, com dezenas de pessoas sofrendo mortes violentas sem nenhuma emoção que as acompanhe, a não ser pela excitação em relação às imagens na tela. Isso revela o quão profunda é a necessidade de reprimir a percepção e nos dessensibilizar em relação ao medo. Além disso, em tempos recentes, passamos a venerar a juventude, a criar um culto virtual em torno dela. Os objetos que envelheceram e os filmes do passado nos fazem lembrar, de modo inconsciente, da brevidade da vida e do destino que nos aguarda. Descobrimos maneiras de evitá-los, de nos cercar do que é novo, original e popular. Alguns passaram mesmo a supor que, por meio da tecnologia, seremos capazes de superar, de algum jeito, a própria morte, o ápice da negação humana. Em geral, a tecnologia nos dá a sensação de que temos poderes tão divinos que conseguiríamos prolongar a vida e ignorar a realidade por bastante tempo. Nesse sentido, não somos mais fortes do que os nossos ancestrais mais primitivos. Apenas encontramos novos meios de nos iludir. Como resultado disso tudo, é difícil encontrar qualquer um que esteja disposto a conversar sobre o assunto como uma realidade pessoal que todos enfrentamos, e discutir maneiras como poderíamos lidar com ela de forma mais saudável. O tema é simplesmente tabu. E, pelas leis da natureza, quando mergulhamos tão fundo na negação, o efeito paradoxal se apodera de nós pelo aspecto negativo, tornando a nossa vida mais restrita e semelhante à morte. Tomamos consciência da nossa mortalidade bem cedo na infância, e isso nos enche com uma ansiedade da qual não conseguimos nos recordar, mas que foi muito real e visceral. É impossível negar essa ansiedade ou fazê-la desaparecer por meio da força de vontade. Ela se estabelece dentro de nós como adultos numa forma latente poderosa. Quando decidimos reprimir a ideia da morte, nossa ansiedade só se torna mais forte, pelo fato de não confrontarmos a fonte dela. O mais ínfimo incidente ou incerteza sobre o futuro tenderá a provocar essa ansiedade e até torná-la crônica. Para lutar contra isso, tendemos a estreitar o escopo dos nossos pensamentos e atividades. Se não deixarmos nossas zonas de conforto em relação ao que pensamos e fazemos, tornamos a vida previsível e nos sentimos menos vulneráveis à ansiedade. Certas adições de comida ou estimulantes ou formas de entretenimento terão um efeito entorpecente semelhante. Se levarmos isso longe demais, tornaremos-nos cada vez mais absortos em nós mesmos e menos dependentes das pessoas que, por vezes, incitam as nossas ansiedades com o seu comportamento imprevisível. É possível descrever o contraste entre vida e morte. A morte é a quietude absoluta, sem movimentos ou mudanças, com a exceção da decomposição. Na morte, somos separados dos outros e deixados completamente sozinhos. A vida, por outro lado, é movimento, a conexão com outros seres vivos e a diversidade das formas de vida. Ao negar e reprimir a ideia da morte, nós alimentamos nossas ansiedades e nos tornamos mais mortos por dentro, separados dos outros com pensamentos habituais e repetitivos, com poucos movimentos ou mudanças em geral. Em contrapartida, a familiaridade e intimidade com a morte e a habilidade de confrontar a ideia dela têm um efeito paradoxal de fazer com que nos sintamos vivos, como a história de Flannery O'Connor ilustra bem. Ao nos ligarmos à realidade da morte, nos ligamos de maneira profunda à realidade e à plenitude da vida. Ao separarmos a vida da morte e ao reprimirmos nossa percepção desta, fazemos o oposto. O que é necessário no mundo moderno é uma maneira de criarmos para nós mesmos o efeito paradoxal positivo. O que segue é uma tentativa de nos ajudar a realizar isso, construindo uma filosofia prática para transformar a consciência da nossa mortalidade em algo produtivo, que expanda a vida. Uma filosofia de vida por meio da morte. O problema para nós, seres humanos,
é que temos consciência da nossa mortalidade, mas sentimos medo de levar essa consciência adiante. É como se estivéssemos na praia de um vasto oceano e nos impedíssemos de explorá-lo, dando as costas a ele. O propósito da nossa consciência é sempre levá-la o mais longe possível. Essa é a fonte do nosso poder como espécie, o que somos chamados a fazer. A filosofia que estamos adotando depende da nossa habilidade de partir na direção oposta, que usualmente seguimos em relação à morte, de observá-la com mais atenção e profundidade, deixar a praia e explorar uma forma diferente de abordar a vida e a morte, levando isso o mais longe que conseguirmos. A seguir estão 5 estratégias básicas com os exercícios apropriados para nos ajudar a fazer isso. É melhor colocar todas elas em prática, para que essa filosofia penetre na nossa consciência diária e altere a nossa experiência a partir de dentro. Torne essa percepção visceral. Por medo, convertemos a morte numa abstração, um pensamento que consideramos apenas de vez em quando ou reprimimos. Contudo, a vida não é um pensamento. É uma realidade de carne e osso, algo que sentimos por dentro. Não existe vida sem morte. A nossa mortalidade é uma realidade tão palpável quanto a vida. Do momento em que nascemos, é uma presença dentro do nosso corpo à medida que as nossas células morrem e nós envelhecemos. Precisamos vivenciar isso dessa maneira. Não deveríamos ver isso como algo mórbido ou aterrorizante. Superar esse nosso bloqueio em que a morte é uma abstração tem um imenso efeito libertador, nos conectando de maneira mais física ao mundo em redor e apurando os nossos sentidos. Em dezembro de 1849, o escritor Fyodor Dostoiévski, então com 27 anos e preso por ter participado de uma suposta conspiração contra o czar russo, se viu sendo subitamente transportado, junto com os outros prisioneiros, a uma praça em São Petersburgo, onde foram informados de que estavam prestes a serem executados por seus crimes. A sentença de morte era totalmente inesperada. Dostoiévski só teve alguns minutos para se preparar antes de encarar o pelotão de fuzilamento. Naquele momento, foi acometido por emoções que nunca havia sentido antes. Notou os raios de luz batendo no domo de uma catedral e viu que toda a vida era tão fugaz quanto aqueles raios. Tudo lhe pareceu mais vibrante. Notou as expressões no rosto dos outros prisioneiros e como era possível perceber o terror por trás das expressões de coragem. Era como se os pensamentos e sentimentos deles houvessem se tornado transparentes. No último instante, um representante do czar chegou à praça a cavalo, anunciando que as sentenças haviam sido comutadas por muitos anos de trabalhos forçados na Sibéria. Absolutamente devastado pelo roçar psicológico com a morte, Dostoiévski se sentiu renascer. E a experiência permaneceu entranhada nele pelo resto da vida, inspirando novas profundezas de empatia e intensificando seus poderes de observação. Essa tem sido a experiência de outros que foram expostos à morte de uma forma profunda e pessoal. O motivo para esse efeito pode ser explicado pelo seguinte: em geral, passamos pela vida num estado de distração, quase de sonho, com o nosso olhar voltado para dentro. Muito da nossa atividade mental gira em torno de fantasias e ressentimentos completamente internos e com pouca relação com a realidade. A proximidade da morte de repente nos desperta, com o nosso corpo inteiro respondendo à ameaça. Sentimos a descarga de adrenalina, o sangue bombeando mais rápido para o cérebro e pelo sistema nervoso. Isso concentra a mente num nível muito mais elevado, e notamos novos detalhes, vemos o rosto das pessoas sob uma nova luz e sentimos a transiência em tudo em redor, aprofundando as nossas respostas emocionais. Esse efeito pode durar por anos, até mesmo décadas. Não conseguimos reproduzir essa experiência sem arriscar a nossa vida, mas somos capazes de obter parte do efeito por meio de doses menores. Precisamos começar meditando sobre a nossa morte e procurando convertê-la em algo mais real e físico. Para os guerreiros samurais japoneses, o centro dos nossos nervos mais sensíveis e da nossa conexão com a vida estava nos intestinos, nas vísceras. Era também o centro da nossa conexão com a morte, e eles meditavam o máximo possível sobre essa sensação, a fim de criar uma percepção da morte física. No entanto, além dos intestinos, também sentimos algo similar nos ossos quando estamos cansados e nos momentos antes de adormecermos.
Por alguns segundos nos sentimos passando de uma forma de consciência para outra, e essa passagem tem uma sensação semelhante à morte. Não há nada a se temer nisso. Na realidade, ao nos movermos nessa direção, fazemos avanços importantes para diminuir a nossa ansiedade crônica. Podemos usar a nossa imaginação também, visualizando o dia que a nossa morte chegar, onde seria e como viria. Devemos imaginar isso da forma mais vívida possível. Poderia ser amanhã. Também podemos tentar olhar para o mundo como se estivéssemos vendo tudo pela última vez. As pessoas em redor, os vistos e sons do cotidiano, o ruído do tráfego, o canto dos pássaros, a vista da nossa janela. Imagine tudo isso continuando sem nós. E, de repente, nos sentimos voltar à vida. Esses mesmos detalhes agora nos surgirão sob uma nova luz, não mais ignorados ou percebidos apenas em parte. Deixe que a transiência de todas as formas de vida penetre na sua mente. A rigidez das nossas emoções, geralmente tão atreladas às nossas necessidades e preocupações, agora relaxam diante do mundo e do pesar da vida em si, e deveríamos acolhê-lo. Como observou Kenko de século XIV japonês, se o homem nunca desaparecesse como o orvalho de Adachino, nunca se dissipasse como fumo sobre Toribiyama, mas permanecesse para sempre no mundo, como tudo perderia o poder de nos mover. O que é mais precioso na vida é a incerteza. Desperte para a brevidade da vida. Quando nos desconectamos de forma inconsciente da percepção da morte, forjamos um relacionamento particular com o tempo, bem solto e destendido. Passamos a imaginar que sempre temos mais tempo do que a realidade. Nossa mente vaga para o futuro, onde todas as nossas esperanças e desejos se realizarão. Se temos um plano ou objetivo, sentimos dificuldade para lhes dedicar muita energia. Faremos isso amanhã, é o que dizemos. Talvez sejamos tentados a trabalhar no presente em outro plano ou objetivo. Todos parecem tão convidativos e diferentes, então como podemos nos comprometer de forma integral com um ou outro? Experimentamos uma ansiedade generalizada, ao sentir a necessidade de realizações, mas estamos sempre adiando o trabalho e dispersando nossas forças. Então, se um deadline nos é intimado para um projeto específico, aquele relacionamento onírico com o tempo é despedaçado, e por algum motivo misterioso encontramos o foco para realizar em dias, o que teria levado semanas ou meses. A mudança imposta a nós pelo prazo tem um componente físico. A nossa adrenalina está pulsando, enchendo-nos de energia e concentrando a nossa mente, tornando-a mais criativa. É revigorante sentir o compromisso total da mente e do corpo a um propósito único, algo que vivenciamos raramente no mundo de hoje, no nosso estado distraído. Devemos pensar na nossa mortalidade como um tipo de prazo contínuo, dando um efeito similar ao descrito anteriormente a todas as ações na vida. Devemos parar de nos enganar. Poderíamos morrer amanhã, e mesmo que vivamos mais 80 anos, é apenas uma gota no oceano da vastidão do tempo, e passa sempre mais rápido do que imaginamos. Temos de despertar para essa realidade e torná-la uma meditação contínua. Essa meditação poderia levar algumas pessoas a pensar: por que me dar ao trabalho de tentar qualquer coisa? Para que fazer tanto esforço quando no fim apenas morreremos? É melhor viver para os prazeres do momento. Essa não é, porém, uma avaliação realista, mas apenas outra forma de evasão. A devoção aos prazeres e às distrações é uma forma de evitar pensar nos seus custos e imaginar que somos capazes de enganar a morte ao abafar os pensamentos sobre ela. Ao nos devotarmos aos prazeres, devemos sempre buscar novas diversões para afastar o tédio, e isso é exaustivo. Precisamos também ver as nossas necessidades e desejos como mais importantes do que tudo. Com o passar do tempo, isso começa a nos parecer maçante e o nosso ego se torna bem irritável se não conseguimos o que queremos. Com o passar dos anos, ficamos cada vez mais amargurados e ressentidos, assombrados pela noção de que não realizamos nada e desperdiçamos o nosso potencial. Como observou William Hazlitt, a nossa repugnância à morte aumenta em proporção com a nossa consciência de termos vivido em vão. Permita que a percepção da brevidade da vida esclareça as suas ações cotidianas. Temos metas a atingir, projetos a realizar, relacionamentos a aprimorar. Esse poderia ser o nosso último projeto desses, a nossa última batalha na Terra, considerando as incertezas da vida, e devemos nos comprometer por inteiro ao que fizermos. Com essa percepção contínua, veremos o que importa de fato, e como as brigas mesquinhas e atividades secundárias são distrações irritantes.
Queremos aquela sensação de realização que vem de concluir tarefas. Queremos perder o ego no sentimento do fluxo, em que a nossa mente se une com aquilo em que estamos trabalhando. Quando nos afastarmos do nosso trabalho, os prazeres e as distrações que buscarmos terão mais significado e intensidade, pois saberemos da sua transitoriedade. Veja a mortalidade em todos. Em 1665, uma praga terrível infestou Londres, matando cerca de 100 mil habitantes. O escritor Daniel Defoe tinha apenas 5 anos na época, mas testemunhou o surto em primeira mão, e este deixou uma impressão duradoura nele. Cerca de 60 anos mais tarde, decidiu recriar os acontecimentos em Londres naquele ano através do olhar de um narrador mais velho, utilizando as suas próprias lembranças, muita pesquisa e o diário do tio, criando o livro Um Diário do Ano da Peste. À medida que a praga avança, o narrador do livro percebe um fenômeno peculiar. As pessoas tendem a sentir níveis bem mais elevados de empatia em relação aos outros londrinos. As diferenças normais entre eles, em especial a respeito de questões religiosas, desaparecem. Aqui observamos, ele escreve, que a visão da morte próxima logo reconciliaria os homens de bons princípios uns aos outros, e que é em especial graças à nossa fácil situação na vida e por colocarmos essas questões longe de nós, que as nossas rupturas são fomentadas e o sangue ruim prolongado. Outro ano da praga reconciliaria todas as diferenças. Uma conversação íntima com a morte ou com as doenças que ameaçam matar filtraria a escória do rancor do nosso temperamento, removeria as animosidades dentre nós e nos levaria a ver com outros olhos. Há muitos exemplos do que parece ser o oposto. Seres humanos massacrando milhares de outros, muitas vezes na guerra, sem que a visão dessas mortes em massa estimule qualquer empatia. Entretanto, nesses casos, os matadores sentem-se separados daqueles a quem assassinam, a quem deixaram de ver como humanos, mas sim sob o seu poder. Com a praga, ninguém é poupado, não importa a riqueza ou posição na vida. Todos correm o mesmo risco. Sentindo-se pessoalmente vulnerável e vendo a vulnerabilidade de todos os demais, o senso normal de distinção e privilégio das pessoas se desfaz, e uma empatia incomum e generalizada emerge. Esse poderia ser um estado natural da mente se conseguíssemos visualizar a vulnerabilidade e mortalidade de outros, não separadas das nossa. Com a nossa filosofia, queremos criar o efeito purificante que a praga tem nas nossas tendências tribais e autoabsorção habitual. Queremos começar isso numa dimensão menor, examinando primeiro aqueles ao redor, em casa e no ambiente de trabalho, vendo e imaginando a morte de cada um e notando como isso alteraria de repente a nossa percepção deles. Como escreveu Schopenhauer, a dor profunda que é sentida na morte de cada alma amiga vem do sentimento de que há em cada indivíduo algo que é inexpressível, específico a ele ou ela, e que está, portanto, perdido, de forma absoluta e inextricável. Queremos ver essa singularidade da outra pessoa no presente, expondo essas qualidades que havíamos menosprezado. Queremos vivenciar a vulnerabilidade dela à dor e à morte, não apenas a nossa. Podemos levar essa meditação mais longe. Examine os pedestres de qualquer cidade populosa e note que em 90 anos é provável que nenhum deles estará vivo, inclusive nós. Pense nos milhões e bilhões que já nasceram e morreram, enterrados e esquecidos há muito tempo, tanto ricos quanto pobres. Esses pensamentos dificultam manter o nosso senso de importância, a sensação de que somos especiais, e que a dor que sofremos não é a mesma que a dos outros. Quanto mais criarmos essa conexão visceral com as pessoas, por meio da nossa mortalidade comum, melhor será a nossa capacidade de lidar com a natureza humana em todas as suas variedades, com tolerância e graça. Isso não significa que deixaremos de estar alertas aos que são perigosos e difíceis. Na realidade, ver a mortalidade e a vulnerabilidade até nos indivíduos mais sórdidos nos ajudará a reduzi-los às suas devidas dimensões e lidar com eles a partir de um espaço mais neutro e estratégico, sem levar a sua sordidez para o lado pessoal. Em geral, podemos dizer que o espectro da morte é o que nos impele em direção a outros seres humanos e nos torna ávidos pelo amor. A morte e o amor estão interconectados de maneira intrínseca. A separação derradeira e a desintegração representada pela morte nos levam a nos unir e a nos integrar com outros. A nossa consciência única da morte criou a nossa forma particular de amor.
E por meio de um aprofundamento da nossa percepção da morte, nós apenas fortaleceremos esse impulso e nos livraremos das divisões e separações sem vida que afligem a humanidade. Aceite toda a dor e adversidade. A vida, naturalmente, envolve dor e sofrimento, e a forma derradeira disso é a própria morte. Diante dessa realidade, nós, seres humanos, temos uma decisão simples a fazer. Podemos tentar evitar os momentos dolorosos e lhes abafar os efeitos, nos distraindo, tomando drogas ou nos envolvendo com comportamentos viciosos. Também podemos restringir o que fazemos. Se não nos esforçarmos no trabalho, se diminuirmos as nossas ambições, não nos exporemos ao fracasso e ao ridículo. Se rompermos os nossos relacionamentos logo no princípio, escaparemos de quaisquer momentos de dor aguda causada pela separação. Na raiz dessa abordagem está o medo da morte em si, que estabelece o nosso relacionamento elementar com a dor e a adversidade, e a evasão se torna o nosso padrão. Quando algo ruim acontece, a nossa reação natural é nos queixarmos do que a vida nos deu ou do que outros não fazem por nós, e nos retirarmos ainda mais de situações desafiadoras. É aqui que ocorre o efeito paradoxal negativo da morte. A outra opção disponível para nós é nos comprometermos ao que Friedrich Nietzsche chamou de amor fati, amor do destino. A minha fórmula de grandeza no ser humano é o amor fati, não querer ser nada além do que é, não no futuro, não no passado, não em toda a eternidade. Não apenas tolerar o que acontece por necessidade, mas amá-lo. Isso significa o seguinte: há muito na vida que não temos como controlar, sendo a morte o maior exemplo disso. Vivenciaremos doenças e dor física. Seremos separados das pessoas e enfrentaremos fracassos por causa dos nossos próprios erros e da malevolência asquerosa de outros seres humanos. E a nossa tarefa é aceitar essas situações e até acolhê-las, não pela dor, mas pelas oportunidades de aprender e nos fortalecer. Ao fazer isso, legitimamos a própria vida, aceitando todas as suas possibilidades. E no âmago disso está a nossa aceitação completa da morte. Colocamos isso em prática ao ver sempre os acontecimentos como fatídicos. Tudo acontece por algum motivo, e cabe a nós discernir a lição. Quando adoecermos, entenderemos esses momentos como a oportunidade perfeita para nos retirarmos do mundo e nos afastarmos das suas distrações, desacelerar, reavaliar o que estamos fazendo e apreciar os períodos muito mais frequentes de boa saúde. Sermos capazes de nos acostumar a algum grau de dor física sem apelar de imediato para algo que a atenue é uma habilidade importante na vida. Quando as pessoas resistirem à nossa vontade ou se voltarem contra nós, tentaremos ponderar o que deu errado, descobrir como utilizar isso para nos educar mais sobre a natureza humana e nos ensinar a lidar com os que são esquivos e desagradáveis. Quando assumirmos riscos e fracassarmos, receberemos bem a oportunidade de aprender com a experiência. Quando os relacionamentos fracassarem, tentaremos ver o que havia de errado na dinâmica, o que nos faltava e o que queremos do nosso próximo relacionamento. Não nos fecharemos em casulos para nos proteger de mais sofrimento, evitando essas experiências. Em todos esses casos, é claro que enfrentaremos a dor física e mental, e não devemos nos iludir que essa filosofia de imediato vai transformar o negativo no positivo. Sabemos que é um processo, e que temos que levar os golpes, mas que com o passar do tempo, a nossa mente trabalhará para converter isso numa experiência de aprendizado. Com a prática, se tornará mais fácil e rápido fazer essa conversão. Esse amor do destino tem o poder de alterar tudo o que vivenciamos e aliviar o bardo que carregamos. Por que se queixar disso ou daquilo, quando na verdade acreditamos que esses acontecimentos ocorrem por um motivo e que eles acabarão nos trazendo o esclarecimento? Por que sentir inveja do que outros têm quando possuímos algo muito maior, a abordagem ultimata para as duras realidades da vida? Abra a mente para o sublime. Pense na morte como um tipo de limiar que todos nós devemos atravessar. Desse modo, ela representa o último mistério. Não é possível encontrar as palavras ou os conceitos para expressar o que é tal coisa. Estamos confrontando algo que não temos como conhecer. Não há dose nenhuma de ciência ou tecnologia ou conhecimento que solucione esse enigma ou o verbalize. Nós, seres humanos, nos iludimos com a ideia de que sabemos de tudo,
mas nesse limiar somos afinal deixados mudos e cegos. Esse confronto com algo que não temos como conhecer ou verbalizar é o que chamaremos de sublime, cuja raiz latina significa até o limiar. O sublime é tudo que excede nossa capacidade de conceber palavras ou conceitos, por ser grande, vasto, sombrio e misterioso. E quando enfrentamos essas coisas, sentimos um toque de medo, mas também de admiração e curiosidade. Somos lembrados da nossa pequenez, do que é maior e mais poderoso do que a nossa vontade ínfima. Sentir o sublime é o antídoto perfeito para a nossa complacência e para as preocupações mesquinhas abesbelhadas da vida cotidiana, que nos consomem e nos deixam bem vazios. O modelo para sentir o sublime é a nossa meditação sobre a mortalidade, mas é possível treinar a nossa mente para vivenciá-lo por meio de outros pensamentos e ações. Por exemplo, quando observamos o céu à noite, podemos deixar a nossa mente sondar a infinidade do espaço e a pequenez avassaladora do nosso planeta perdido em toda a escuridão. Encontramos o sublime ao contemplar a origem da vida na Terra há sei lá quantos bilhões de anos, talvez em algum momento específico, e quão improvável era que isso acontecesse, considerando os milhares de fatores que precisaram convergir para que o experimento da vida começasse nesse planeta. Essas quantidades vastas de tempo e a verdadeira origem da vida excedem a nossa capacidade de conceituá-las, e somos deixados com a sensação do sublime. Podemos levar isso mais adiante. Há milhões de anos, o experimento humano começou quando nos separamos dos nossos ancestrais primatas. Entretanto, por causa da nossa natureza física fraca e por estarmos em pequenos números, enfrentamos a ameaça contínua de extinção. Se esse acontecimento muito provável houvesse ocorrido, como ocorreu para tantas espécies, inclusive outras variedades de humanos, o mundo teria tomado uma rota bem diferente. Na realidade, o encontro entre os nossos pais e o nosso nascimento contou com uma série de ocorrências aleatórias que era igualmente improvável. Isso nos leva a encarar a nossa existência atual como um indivíduo, algo que tomamos como uma certeza, como uma ocorrência das mais improváveis, se considerarmos todos os elementos fortuitos que tiveram de se encaixar em seus devidos lugares. Vivenciamos o sublime ao contemplar outras formas de vida. Temos a nossa própria crença sobre o que é real com base nos nossos sistemas nervosos e de percepção. Mas a realidade dos morcegos, que percebem o mundo via ecolocalização, é de uma ordem diferente. Eles notam coisas além do nosso sistema de percepção. Quais são os outros elementos que não conseguimos perceber, as outras realidades invisíveis para nós? As descobertas mais recentes, na maioria dos campos da ciência, terão esse efeito de abrir os nossos olhos, e ler artigos em qualquer revista científica produzirá, em geral, alguns pensamentos sublimes. Podemos também nos expor a lugares no planeta em que todos os nossos pontos cardeais normais se embaralhem, uma cultura muito diferente ou certas paisagens onde o elemento humano pareça especialmente ínfimo, como o mar aberto, uma vasta expansão de neve ou uma montanha extremamente alta. Ao nos confrontarmos de forma física com o que nos miniaturiza, seremos forçados a reverter a nossa percepção normal, em que somos o centro e a medida de tudo. Diante do sublime, sentimos um arrepio, um prenúncio da morte em si, algo grande demais para que a nossa mente conceba, e por um momento, isso nos arrancará da nossa presunção e nos libertará do domínio mortal do hábito e da banalidade. Por fim, pense nessa filosofia, nos seguintes termos. Desde o início da consciência humana, a nossa percepção da morte tem nos aterrorizado. Esse terror tem moldado as nossas crenças, religiões, instituições e muitos dos nossos comportamentos de maneiras que não conseguimos ver ou entender. Nós, seres humanos, nos tornamos escravos dos nossos medos e das nossas evasões. Quando invertemos isso, nos tornando mais conscientes da nossa mortalidade, sentimos o gosto da verdadeira liberdade. Não sentimos mais a necessidade de restringir o que pensamos e fazemos, a fim de tornar a vida previsível.
Podemos ser mais audazes sem termos medo das consequências. Podemos nos livrar de todas as ilusões e vícios que empregamos para aliviar a nossa ansiedade. Podemos nos dedicar por completo ao nosso trabalho, aos nossos relacionamentos, a todas as nossas ações. E uma vez que tenhamos sentido um pouco dessa liberdade, vamos querer explorar mais e expandir as nossas possibilidades enquanto o tempo nos permitir. Livremos a morte da sua estranheza. Passemos a conhecê-la, nos acostumemos a ela. Não tenhamos nada em mente com maior frequência do que a morte. A cada momento, visualizemo-la em nossa imaginação em todos os seus aspectos. É incerto onde a morte nos aguarda. Esperemos por ela em todos os lugares. A premeditação da morte é a premeditação da liberdade. Aquele que aprendeu a morrer, desaprendeu a ser escravo. Saber como morrer nos liberta de todas as sujeições e restrições. Michel de Montaigne.